Boa tarde a todos. Feliz Ano Novo. Que todos nós possamos ter um ano de muita paz, de saúde, união, né, amizade entre todos nós. Somos uma família. A página de hoje é do livro Vida Feliz, de número 68. Quando desconheceres um assunto, confessa a tua ignorância a seu respeito. Não tens obrigação de saber tudo, de estar informado sobre todas as coisas. Questão de apreço é a honestidade de quem reconhece os próprios limites. E mesmo que estejas inteirado da informação que alguém te dá, ouve-a com paciência. Terás ensejo de conferi-la com as notícias que já tem, enriquecendo mais o teu conhecimento ou corrigindo. Uma pessoa que parece muito bem informada, às vezes tem somente um conhecimento superficial, aparentando mais do que sabe. Quem sabe ouvir, lucra sempre. Quando eu li a primeira frase desse texto, eu falei, puxa, foi para mim. Porque eu não sabia que hoje seria o meu preparo. Eu estava viajando e vim. E a minha amiga disse, o preparo é seu. Eu falei, oi? Enfim, mas é isso. E quando nós temos a honestidade conosco mesmo de dizer, não sei sobre o assunto, nós não estamos sendo só honestos com os outros, mas conosco também. E como diz o texto, não temos essa obrigação. Não somos perfeitos, muito pelo contrário, somos imperfeitos. E temos que trabalhar não só as nossas imperfeições, mas o nosso conhecimento aprimorando cada dia mais. Quando damos aulas, né? A Iraci falou tanto do curso da casa. Como é importante a gente assistir os cursos para aprender cada vez mais. Eu já li o livro, não importa. Venha, faça o curso, porque o aprendizado vai ser muito mais profundo, vai ser muito mais vivenciado, porque ele pode ser discutido, trocado informações. E quantas vezes quem dá a aula também não sabe muito bem do assunto. E os próprios alunos nos enriquecem também com os seus conhecimentos. Então, como é importante a gente saber ouvir, a gente saber escutar, a gente ter essa dignidade de dizer, puxa, me desculpe, eu não sei. Então, que possamos ter essa noção de que somos ainda espíritos imperfeitos, estamos na caminhada evolutiva do aprendizado. E que possamos, durante este ano, fazer os cursos da casa e aprender cada vez mais, porque cada aprendizado é uma oportunidade nova para o nosso aprimoramento. Uma boa palestra a todos. Jesus, amorável mestre, amigo, estendei as suas mãos sobre nós na tarde de hoje, abençoando-nos, pedindo também a Joana de Ângeles, nossa mentora amorosa, o qual homenageamos durante todo esse mês que comemoramos o aniversário de 10 anos da casa, pedindo que envolva a nossa convidada querida, Bianca Cirilo, inspirando-a as palavras que ela nos traz na tarde de hoje. Graças a Deus. Boa tarde a todos. Estão todos me ouvindo? Sim? Bom, que Jesus possa nos abençoar, que possamos ter uma tarde muito agradável. Tá não, né? Eu falo alto. Oi.
E agora? Ah, tá, agora tá, né? Depois de todas as interferências para eu chegar aqui, eu conseguia, graças a Deus, né? Foi uma maratona para chegar aqui hoje, mas enfim. Bom, eu quero agradecer o convite fraterno. É sempre muito bom conhecer novos amigos espíritas. Não sei se alguns já me conhecem. Eu gostaria de agradecer a casa, gostaria de agradecer a Jesus, a espiritualidade, pelo convite. E falar de um espírito, ou da obra de um espírito tão amável quanto Joana de Ângeles, né, a nossa mentora, a nossa grande psicóloga, digamos assim, né, do mundo espiritual, que nos traz, com certeza, a partir da década de 90, quando ela traz a série psicológica através de Divaldo, ela vai, com certeza, trazer um marco muito, muito intenso, muito claro, de convite à interiorização. Joana de Ângeles é um espírito que nos fala o coração. Naturalmente, ela tem uma missão, uma função dentro da doutrina espírita, que é trazer a reflexão para essa interiorização, para a nossa capacidade de nos olhar enquanto espíritos. Espíritos esses que todos nós somos, dotados de potencialidade. Eu ousaria dizer que Joana de Ângeles é um espírito que resgata a nossa autoestima. Se nós pararmos para pensar, quando nós pegamos a doutrina espírita, a partir de Kardec, com toda a codificação, quando ele nos traz a revelação da cocriação, por exemplo, somos todos cocriadores, criamos junto, ou seja, somos participantes ativos da obra de Deus. Temos, dentro daquilo que André Luiz vai nos falar, lá em Evolução em Dois Mundos, nós temos uma cocriação em plano maior e uma cocriação em plano menor. A função da cocriação é promover renovação, que a lição de hoje vai falar sobre renovação. A cocriação ela vai funcionar como uma ferramenta divina para que nós consigamos o quê? Agenciar a lei do progresso. É isso. Por que nós somos co-criadores? Porque nós precisamos agenciar essa lei. Lei essa que é a lei mãe, que rege todas as leis divinas. Todas as leis divinas, sem exceção, passam pela lei do progresso. A função principal de qualquer lei, reprodução, trabalho, sociedade, enfim, todas as leis que nós conhecemos, que são trazidas pelo Espiritismo, né, através da terceira revelação, são leis divinas que funcionam para que a gente se ligue no progresso. E o que Joana de Ângeles faz? A partir da década de 90, e a gente sabe que ela estudou com Jung, né, ela fez todo um trabalho maravilhoso na espiritualidade, de estudo, enfim, de aprimoramento do seu conhecimento, trouxe essa noção do self numa perspectiva espiritual. Ela fez exatamente isso, ou seja, ela trouxe para a gente o relembrar dessa cocriação que nós temos em essência, somos em essência, melhor dizendo, para que resgatemos a nossa autoestima. Não dá para evoluir sem se amar, dá? Não, né? Todo mundo aqui se ama, né? Hoje a gente fez aquela comida light, né? Ninguém come nada que faz mal ao espírito e ao corpo, né? Não? Hoje nós tivemos pensamentos bons, não foi? Fomos para o trabalho assim, olhando as nuvens lindas, né? Não reclamamos do calor, porque não está calor, né? Psicológico. Não reclamamos do trânsito. Nós estamos aqui muito bem, né? Não sei nem por que ela está falando isso para a gente, né? Então, na realidade, quando a gente para pensar em autoestima e para pensar em renovação, a gente renova para quê? A gente muda para quê? Para piorar? Não, né? A gente muda para, obviamente, aperfeiçoar aquilo que nós não sabemos ainda fazer. Eu recebi uma mensagem de renovação de fim de ano, muito interessante, no WhatsApp, que dizia assim: comece de novo. Por onde? Por dentro. Achei muito interessante. Então, vamos começar por dentro. Quando a gente fala de mudança, a gente vai falar necessariamente de uma coisa chamada preguiça. Quem é que tem preguiça de mudar aqui, gente? Como a gente tem preguiça de mudar, não é? Existe um livro, que é um livro de administração, que eu gosto muito, que se chama Quem Mexeu no Meu Queijo. É um livro que eu utilizo particularmente no meu trabalho, nos treinamentos que eu faço, assim, é um livro para a vida inteira. E eu gosto muito de estudar esse livro. Cada vez que eu leio esse livro, eu percebo uma coisa diferente. Quando a gente vai falar de 4 posições psicológicas que são muito comuns a todos nós, né? Nós temos ali os 4 personagens, que são os 2 ratos e os 2 anões. E é interessante focar naquele personagem que fica preso ao queijo.
numa tentativa muito desesperada de fazer valer aquilo que acabou. É interessante, quando as coisas acabam na nossa vida, e para isso que a gente se renova, os ciclos acabam, e como a gente é resistente a isso, o ciclo seguinte vem e a gente fica com o pensamento e com o padrão mental do ciclo anterior. Como o personagem do queijo, mas o queijo vai voltar. Mas já está mofado, né? Já estragou, já não serve mais. Aí o pessoal, pois é, tem que dar uma reciclada, olhar quais são os queijos que estão mofados na nossa vida, né? Vida afetiva, ninguém tem queijo mofado aqui, com certeza, né? Vida amorosa, casamento, todo mundo bem, né? A gente não tem problema de convivência na vida a dois, com certeza não, né? E é interessante como que a gente não consegue renovar porque a gente é apegado. Existe um livro muito interessante de duas psicólogas norte-americanas que se chama O Desapego. É um livro da editora Vozes. É bom ler logo, porque se a gente for desencarnar amanhã, já vai com alguma coisa pronta, né? Então, quem tiver oportunidade, compre, porque é um livro fininho. Estava em falta, enfim, na editora, mas eu acho que ainda tem alguns por aí. E ele fala exatamente disso, ou seja, para que eu me renove, eu preciso treinar a minha capacidade de vinculação e desvinculação. A gente se vincula muito bem, né, gente? Às vezes se vincula até com umas coisas que não é para se vincular, né? Depois fica assim, gente, onde eu estava com a cabeça quando eu escolhi? Com certeza, escolheu aquilo que precisava. Mas na hora de desvincular, que trabalho que dá isso, não é não? Por que a gente não consegue se separar das coisas? Porque para que eu me renove, para que eu faça exatamente a proposta que Joana traz para a gente aqui na lição 25, que é essa renovação que acontece, ela vai falar tanto nesse campo material, que é a transformação corporal, quanto no campo espiritual. Para que eu possa me renovar, primeiro eu tenho que aceitar que eu preciso mudar. Eu aceito? Aí eu vou pegar uma cola com a Irmã Sidufo, que eu também gosto muito, adoro. Aliás, é o trio Parada Dura, Joana, Hamed e a Irmã Sidufo. Para ler, é bom ler no dia que não está deprimido, porque cada marretada que a gente leva ali, Nossa Senhora, né? Enfim, chacoalha o espírito dentro do corpo. E aí, voltando, Irmã Sidufo diz uma coisa muito interessante, ela diz lá, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, que casa bem com essa lição. Nós precisamos resgatar a nossa condição de alunos. Eu me aceito aluno? Aluno no latim, do latim vem o ser que não tem luz, né? Aluno, aquele que não tem luz, aquele que precisa da luz do conhecimento, aquele que precisa aprender. Eu me coloco numa posição de aluno? Ou será que eu sou aquela pessoa que eu sei tudo? Sabe aquela frase, você sabe com quem você está falando? Eu sei tudo, eu já sei, isso eu já sei. O problema é que a gente sabe muito e sente pouco. Esse é o problema. Nós sabemos, porque do ponto de vista intelectual evoluímos muito, né? Basta olhar para as crianças aí com esse acesso tecnológico. Eu tenho uma filha de 9 anos que ela fala assim, não é assim não, mamãe, é assim. Aí ela destrava umas coisas que eu fico assim, gente, vai me botar sentada quando tiver com 15 anos. Fica quieta aí. É, porque, Nossa Senhora. Então, assim, hoje, eles vêm com chips maravilhosos na cabeça, né? Uma coisa, a gente evoluiu horrores em todos os campos da intelectualidade. Mas se nós pegarmos o texto kardeciano e pegarmos a proposta que Joana traz aqui para a gente, e observarmos à luz da nossa moralidade, da nossa perspectiva de seres morais perfectíveis, a gente percebe um certo atraso. Existe um filósofo que eu gosto muito, que é Baruch Spinoza. Ele diz uma coisa muito interessante, né? Ele diz lá que nós somos, na verdade, uma multiplicidade de indivíduos, num indivíduo só. Então, ele vai dizer que os encontros sociais, por exemplo, eles acontecem através dessa conjugação entre os múltiplos indivíduos que eu sou com os múltiplos indivíduos que ele ou que ela é. E, obviamente, esses encontros vão acontecendo conforme essas conformações vão se dando. Apesar dele não ser um filósofo nem um pouco espiritualista, muito pelo contrário, é um crítico muito, muito grande até das instituições, as instituições pesadas da época, como Estado e Igreja, apesar dele não se propor a falar dessa questão da espiritualidade, muito menos reencarnacionista, ele esquece que, quando ele afirma isso, ele traz uma luz para a questão reencarnatória, né? Nós temos o que dentro de nós? Senão uma multiplicidade de indivíduos. De vez em quando vem aquele fariseu dentro de casa, não tem, gente?
Aparece, né? Às vezes é aquele inquisidor, não é não? Tirano. E aí, na realidade, dentro de nós tem uma série de subpersonalidades que precisam se renovar. E que muitas das vezes tomam a frente da nossa personalidade atual, e a gente fala assim, gente, como é que eu fiz aquilo? Alguém já passou por isso aqui? Nossa, por que eu fui falar aquilo? Que coisa horrível! Como é que eu me comportei daquela forma? Eu já imaginava que estaria num outro quê? Num outro patamar. Isso porque o nosso apego a determinados padrões comportamentais, a determinadas convicções do tipo, com certeza na outra encarnação eu aprontei, porque eu não consigo casar. Ninguém pensa assim aqui não, né? Não sei por que eu não consigo casar, né? Às vezes não consegue casar porque não é karma, não. É porque está tão perturbado que não consegue mudar o campo energético. O magnetismo é tão denso que ninguém consegue chegar perto, a não ser um perturbado, né? Igual a ele. Depois não sabe por que aconteceu, né? É aquela brincadeira do Richard que ele fala assim, a alma gêmea que depois vira algema. Não tem? Tem, né? E aí é muito interessante, né, quando a gente vai trabalhar assim, no campo do relacionamento, da convivência, né, que a gente conversa com alguns casais e a gente fala assim, olha só, olha para ela, vamos lá. Essa foi a mulher que você escolheu há 20 anos. Eu não estava bem, eu não estava bem. Estava melhor do que agora, com certeza. Estava mais lúcido, mais jovem, mais feliz. Então, na realidade, a gente precisa renovar as nossas relações, mas a gente primeiro precisa se renovar. Porque, às vezes, a gente é tão rabugento, sabe aquela pessoa rabugenta, chata, reclama de tudo, nada está bom, se você chama de bonito, diz que é ofensa. É aquela criatura que você não consegue agradar. Eu costumo denominar como o saco sem fundo da insatisfação. Você joga amor e a criatura reclama. Então, você para de jogar, né? Ou pede a Jesus que encaminhe aquela alma, porque vai progredir também, com certeza. Com certeza vai. É bom imaginar a lei do progresso, que aquele ser, pensem nele agora, aquele ser que vocês não gostam. Esse aí, esse mesmo. Pensaram? Dá até um negócio dentro da alma, não dá? O corpo fica esquisito, dá um choque. Esse ser vai virar Emmanuel. Olha que delícia. Essa criatura, né, vai ficar maravilhosa, como eu também um dia serei Joana de Ângeles. Ou estarei nesse patamar. Então, gente, vamos pensar em renovação como alguma coisa fundamental à sobrevivência. Nesse mesmo livro, do Quem Mexeu no Meu Queijo, tem uma frase que eu gosto muito de repetir nos trabalhos que a gente realiza, que é, se você não mudar, você morrerá. E aí a gente tem o hábito de mudar tudo fora, né? Final de ano, com certeza, alguma coisa a gente trocou dentro de casa, né? A gente olha, parece que é uma coisa, é automático. Nós somos levados por uma coisa chamada sociedade de controle, né? Numa definição bem política, da ciência política, onde a gente tem o quê? A gente é programado, condicionado, através de grandes mecanismos de distração, para que a gente não foque na interioridade, não foque naquilo que realmente somos, que é mudar essa ferramenta, ou melhor, cuidar dessa ferramenta que é o corpo, como Joana fala aqui, né? As células que ela coloca aqui como verdadeiras o quê? Verdadeiras irmãs que se solidarizam. Gente, a lei de solidariedade é uma lei presente em todos os campos da nossa vida. Nós só estamos aqui graças à lei de solidariedade. As nossas células, como ela diz aqui na lição, que vão transmutar essa energia, que vão incessantemente passar por processos evolutivos muito complexos, que ela fala da complexidade, que é essa renovação do corpo físico, a contar do princípio inteligente. Se pegarmos Emmanuel, por exemplo, A Caminho da Luz, já leram? A Caminho da Luz é um livro bom também, ler antes de desencarnar, porque é bom, né? A Caminho da Luz é um livro onde Emmanuel vai falar para a gente da evolução desse princípio inteligente, que André Luiz também fala em evolução em 2 mundos, né? E nesse processo evolutivo, a maneira como as células se comunicam, e se a gente fizer um parênteses, existe um microbiologista, um doutor, PhD, que se chama HD mediúnico, Bruce Lipton, né? E ele escreveu um livro que se chama Biologia da Crença. Nesse livro,
ele é um cientista renomadíssimo, maravilhoso, ele consegue comprovar que a célula tem uma memória. Memória essa associada à membrana, que até então não tinha se descoberto isso, achavam que a membrana era apenas um meio de separar ambientes da célula, e a membrana carrega uma memória que ele diz que é uma memória evolutiva. Ele comprova através da ciência a teoria da reencarnação. É um livro maravilhoso, Biologia da Crença. É um livro também que vai reforçar isso que a gente está falando, quando Joana fala desse mecanismo celular de mudança, e André Luiz também traz para a gente. Por que essas células mudam? Porque a lei de Deus é solidária. Até aquela pedra no sapato, esse aí que vocês pensaram, esse ser que a gente virou obsessor desse ser, né? Se bobear, a gente que é obsessor dele, está sempre reclamando dele. Esse ser que veio na minha vida, respira fundo, para trabalhar a paciência. Porque se não fosse ele, eu estava onde? Não estava aqui, né? Estava muito bem. Como diz Joana, quando tudo está bem à nossa volta, não nos dói a dor do outro. E é verdade, né? A gente não estava pensando em ajudar ninguém, a gente não estava pensando em se renovar, a gente estava só na praia, curtindo, né, gente? Então, na verdade, o que a gente vê lá? Esse processo, esse mecanismo celular de transmutação, ele vai acontecendo, agora pegando a caminho da luz, estou juntando vários livros. Ele vai acontecendo automaticamente no início, no princípio das coisas, como diz lá na pergunta 17 do Livro dos Espíritos, né? É dado ao homem saber o princípio das coisas. Não decorei o Livro dos Espíritos, só lembrei dessa porque eu estudei, então eu já vim com essa na cabeça. Não me olhem com essa cara, como se eu fosse um ET de Varginha, que eu só decorei a 17, porque eu sabia que vinha para cá, e a 132, que eu também vou falar daqui a pouco. Mas, enfim. E aí o princípio das coisas diz que a gente não pode saber, porque no início é automatismo. Né? Esses casamentos celulares, onde os seres vão formando toda aquela energia de vida que tem no nosso planeta, acontece empurrado, como diz Emmanuel, a caminho da luz, pela força das coisas. Há um automatismo, né? Nessa inteligência que ainda é embrionária, nesses primórdios do que vai ser um corpo físico mais à frente, a partir da mônada, quando o André Luiz fala da geleia cósmica, que cai depois do resfriamento da Terra, há toda uma beleza de solidariedade na lei de Deus que a gente fica assim, ó, babando, né? E aí, num determinado momento, quando esse espírito, esse ser espiritual que vem do princípio inteligente, através dessas transmutações solidárias, como Joana nos diz aqui, ele se constitui espírito, ele começa a desenvolver embrionariamente o livre-arbítrio, a consciência. Isso, gente, bota bilhões de anos, né? Quanto tempo a gente está nesse processo? Ou seja, o que a gente tem aí? Deus investe na gente maciçamente, é um investimento maravilhoso. E a gente ainda se dá o luxo de ficar deprimido. Sabe por que a gente fica deprimido? É porque a gente não lembra que a gente é co-criador. A gente não lembra que a gente é filho do dono do mundo. A gente não lembra que a gente é coisa pra caramba, sem orgulho, mas com a consciência do nosso valor existencial. O valor como seres divinos que somos. E aí, naturalmente, nesses processos de evolução mais avançada, nós começamos a desenvolver a liberdade de escolha. Aí começa a complicação, né? Porque a gente começa a escolher umas coisas esquisitas, não é, gente? Aí fica assim, meu Deus, eu escolhi isso. Escolheu, e como a vida é um bumerangue, a gente joga, aquilo volta. Pode demorar o tempo que for, mas vai cair no seu colo, né? A gente vai ter que digerir, mastigar. E qual é uma das grandes doenças psicológicas do século XXI? A gente não gosta de aceitar contrariedade, não é? A gente vai muito bem, minha amiga linda, maravilhosa, começou a dizer que não concorda comigo, não gostei dela, não. Não é boa, não. Achei que a amizade era boa, mas é meio fraca. Antipática ela, né? Gosta de dizer não. Aliás, no meio espírita, se a gente contraria, está obsidiado. Já repararam isso? Se contrariar porque é obsidiado, se falar não é mais perturbado ainda. Tem que falar sim o tempo todo? Não. Joana é um espírito maravilhoso, porque ela nos ensina a dizer não também. Olha que coisa boa. Dizer não significa falta de caridade. Aliás, essa relação com a caridade é muito interessante. Historicamente, a gente observa
que a nossa relação pública com a caridade, ela tem um marco histórico muito interessante com a Igreja Católica, quando a gente vai perceber, por exemplo, um pouco antes do capitalismo, a caridade pública ela era estimulada pelas instituições religiosas. Por quê? Porque os companheiros que viviam na rua eram tidos como seres divinos, quase que canonizados. Então, nós, enquanto digamos assim, né, tementes a Deus, porque a gente começou a ter uma relação muito ruim com Deus, de medo, né? A doutrina espírita traz uma relação diferenciada com Deus, aí a gente entende por que a gente vai passar por toda essa solidariedade, esse entendimento, sem medo de Deus. E aí é interessante que, nesse contexto antes do capitalismo, nós tínhamos que dar a esmola pública para livrar a consciência de quê? Da culpa, né? Olha, ajudou. Aí depois, com o capitalismo, as pessoas que vivem na rua passaram a ser o quê? Peso social, não serve para nada, porque aí não consome. E a própria religião foi um instrumento de consumismo, antes do espiritismo, né? A gente comprava bênçãos, né? A gente se agenciava com Deus através de uma cultura de mercado extremamente complicada, que afeta até hoje, porque a gente fica assim, o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar se eu fizer isso? Gente, Jesus fala do bem desinteressado. Quando eu penso isso, o que isso tem a ver com célula? A gente tem o químico aí, acho que ele é japonês, que comprovou o impacto da vibração na molécula de água. Quem teve a oportunidade de acompanhar esse experimento, eu não acompanhei a fundo, eu li, assim, não tenho assim, muitos detalhes, mas o essencial é que ele submeteu a molécula de água a vibrações de determinadas vozes. A voz de Hitler, a voz de Madre Teresa de Calcutá, a voz de outros vultos da humanidade, e ele percebeu uma mudança na estrutura. Gente, vamos imaginar o nosso corpo com 70% de água. O que acontece quando a gente pensa assim? Tomara que morra na primeira esquina. Gente, quantas moléculas eu já deformei só com esse pensamento, né? Quando a gente acalenta... então quer dizer que agora a Bianca Cirilo, essa surtada que veio lá do Leon Denis, né? Está dizendo para a gente que a gente não pode sentir raiva? Pode, deve. Joana fala, a gente deve. O problema é não conseguir lidar com afeto. Esse negócio que, não, eu não sinto raiva de ninguém, esse aí é mentiroso e hipócrita. Alguém que fala isso para você é mentiroso. Impossível, porque assim, raiva está na programação desse ser que evolui. A gente vai entrar em contato com afeto. E quando entra em contato com afeto, que coisa esquisita. Inveja, então, é coisa para ir para o umbral, né, gente? Coisa horrorosa, né? Inveja, não, porque fulano tem um olho de seca-pimenteira que eu vou te contar. Fala para ele, dá tudo errado. Eu não sei por que anuncia a vida para todo mundo. Aliás, é uma coisa que a gente tem que aprender a fazer, né? A gente quer botar no Facebook até o que a gente come, não é? Comi não sei o quê. Engraçado que ninguém bota comida simples, é só aquelas comidas, né? Aqueles feitos. O que interessa que a gente comeu, né? Não interessa, aí bota lá. Depois não quer ficar exposto. E hoje a gente está vivendo um valor na nossa sociedade muito complicado, que é um pouco da diminuição até de uma certa decadência da privacidade. Isso é muito ruim. A privacidade ela é importante na evolução do espírito, quando a gente vai falar de renovação incessante. Kardec fala do recolhimento do médium. E considerando que todos somos médios, porque a gente pensa... eu não sou médium, não, eu não falo, eu não sinto nada, mas você pensa. Se pensa, se conecta. Se conecta, vai receber mensagens. E, obviamente, vai ter uma atuação. Vai imprimir no ambiente uma atuação. E é interessante que, quando a gente vai pensar nisso, a gente precisa realmente rever que tipo de campo magnético nós somos. Não temos, não. Nós somos o próprio campo magnético, nós somos um espírito. O espírito é um campo magnético poderosíssimo, com potencialidades desconhecidas. E quando a gente vai se renovar, quando a Joana fala aqui, que num determinado momento desse processo de renovação, o espírito imprime em si tal segurança íntima, tal consciência de si, que ele começa a espelhar muito naturalmente essa lei divina. A gente vai chegar lá. Leon Denis, no livro Problema do Ser, Destino da Dor,
É um livro muito bom. Aliás, a gente lê O Problema do Ser Destino da Dor, a gente fica com vontade de sofrer, gente. Porque ele fala de dor de uma forma tão linda que você fica com vontade até de morrer, assim, né? Uma coisa tão bonita, né? Num bom sentido. Porque Leon Denis é um poeta, ele é maravilhoso. E nesse livro, que se chama, no item, A Lei dos Destinos, que tem tudo a ver com o processo de renovação, porque a renovação acontece através de quê? Reencarnações múltiplas. Não dá para amar o inimigo numa só, né? Se bobear nem em 20, né? Quanto mais em uma. Ou seja, não dá para a gente, de uma hora para outra, se amar. A gente se ama? Eu me amo? Vamos olhar para a maneira como eu organizo a minha rotina. Vai dizer para mim se eu me amo. Vamos olhar para o meu pensamento. Vamos olhar para a qualidade das minhas relações interpessoais. Só tem gente invejosa perto de mim. Será que eu não sou invejoso? Só tem gente ciumenta perto de mim. Será que eu não sou ciumento? Sabe aquela história, o filho vai casar? Lembrei de um caso aqui. Não é daqui, eu posso falar, ninguém conhece. A mãe com 2 filhos homens. Mãe com filho homem é um negócio esquisito. Eu não sei porque a minha é menina, então eu não sei como é que é. Mas, enfim, dizem que é um negócio esquisito, né? Freud falava que era uma coisa esquisita. Mas, enfim. Vamos lá. Mãe de filho homem. Muito ligada ao caçula. O mais velho era o rejeitado, né? E o mais velho tinha todo um comportamento condizente com aquela rejeição, né? Muito bem, já adultos. Aí o segundo filho resolveu, encontrou uma moça jovem, bonita, como ele, enfim. Tá, muito bem, tararé, a mãe amava, até que ele declarou que ia casar. Ih, começou. Deu psoríase, caiu o cabelo, sério mesmo. Não dormia. No dia do casamento, estava toda empipocada. Eu falei assim, gente, o que aconteceu? Só que a energia é tão poderosa, porque praga de mãe é pior do que prece, né? Vou te contar, né? Pior, 1000 vezes pior. Prece é maravilhosa, mas a praga, vou te contar. Não é que a criatura descasou? O menino descasou, menino não, o homem, descasou e agora ele está nessa assim, né? Não consegue parar com ninguém. Está confuso, né? Porque aí a declaração da mãe é assim, o meu melhor amigo casou. E aí a gente fica olhando essas coisas assim, muito assustadas. Por quê? Por que a gente fica muito assustado? O que isso tem a ver com o que a gente está falando? A gente está falando de renovação. Renovação é mudança do padrão mental. Mudança do padrão mental é mudança das nossas relações interpessoais. Vamos começar a nos desapegar de tudo, principalmente das pessoas. Porque na hora de desencarnar dá um trabalho. Vocês conhecem aquela história da companheira que desencarnou. Seu Altivo contava isso para a gente ria. Ele já desencarnou, seu Altivo, né? Que era o nosso presidente. A companheira desencarnou, né? Não, minto. O companheiro desencarnou, casados há muitos anos, né? E a mulher entrou em desespero, né? Não, porque minha vida acabou, e agora o que eu vou fazer? Eu não consigo viver sem ele. Imagina o sofrimento dela e do espírito que fica ali querendo ir e não vai. No enterro, muito bem, chegaram no enterro, aquele momento muito, né, solene, muito assim, ainda duro para a gente, de colocar areia, e o caixão ia descendo, e ela gritando, e todo mundo tentando acalmar. Calma, companheira, calma, pensa em Jesus, né? Jesus vai te fortalecer. Se você o ama, deixa o irmão partir. Tenta acalmar seu coração. E ela gritando, não, me leva, eu não aguento. Até que ela escorregou e caiu. A terra continuou, pelo amor de Deus, me tira daqui, eu não quero morrer agora. Eu estou muito jovem. Ué, mas não queria morrer junto com o homem? Chegava a ser engraçado, se eu tive contando é muito mais engraçado, né? Porque ele tem todo um contexto, né? E aí eu falei, gente, e aí fez o quê? E aí que no instante ela parou com o chilique. Aí eu, ser espírita é difícil pra caramba. Por quê? Porque a gente começa a ver a dificuldade que nós temos de nos desapegar. Vamos deixar os nossos filhos crescerem. Eu tenho uma lá de 9 anos que antigamente, quando ela tinha uns 7, eu falava com ela assim, não é espírito, ela é espírito, dizia para mim assim. Por quê? Porque vai para a evangelização desde que estava na barriga, né? Tem a história de um amiguinho, que uma companheira contou, como que as crianças são espirituosas, né? Ela ia para o centro e aí avançou o sinal. Aí o menino, 10 anos, falou assim, mamãe, você avançou o sinal.
Ah, meu filho, estou atrasada. A gente tem que chegar logo. Aí ele, pois é, mamãe, se fosse Jesus... Ah, não, ela falou assim, pois é, porque se Jesus estivesse no meu lugar, Jesus também ia avançar o sinal. Aí o garoto olhou para a cara dela e falou assim, mamãe, se fosse Jesus, ele não ia nem estar atrasado. A cara caiu no chão, 10 anos. Aí você fica assim, vamos trocar de lugar, me ensina aí, né? Me ensina, quem é quem? Essa é a geração, né? Então é muito interessante que a gente precisa se desapegar, sim. Tem a história de um rei que fala muito do desapego, que ajuda a gente nesse processo de mudança interior, que é uma fábula de um rei muito famoso que colecionava várias porcelanas. Tinha pratos de porcelana, aquela beleza, aquela coisa maravilhosa que é a porcelana. Só que toda vez que ele convidava alguém, né, ele convocava alguém, né, contratava, melhor dizendo, alguém para limpar as porcelanas, uma quebrava. E esse que deixava quebrar era o quê? Degolado, morria, pá, corta a cabeça, né? Igual a rainha da Alice, corta a cabeça, muito bem. E até que essa história chegou lá no vilarejo, chegou até um senhor, que era considerado um velho sábio, dito como um velho sábio, e esse senhor vai até a casa do rei e pede para limpar as porcelanas. Muito bem. Aí o rei achou estranho, tá, já se candidatou, sabe o risco que corre, se quebrar uma porcelana vai ser degolado. Não, o senhor pode ficar tranquilo. Aí, uma mesa muito grande, assim, no centro do castelo, ele pede uma toalha branca, forra uma toalha branca, e pede que o rei coloque todas as porcelanas ali. Todas, sem exceção. Muito bem, assim foi feito, arrumaram-se os pratos, as xícaras, todas as louças, enfim. O que ele fez? Puxou a toalha e quebrou tudo de uma vez. O rei fez isso assim, como vocês fizeram? Né? Aí ele falou assim, agora o senhor pode cortar minha cabeça, que além de eu ser velho, vai ser uma vez só, não tem mais nada para quebrar. Com certeza ele ficou vivo. Porque vamos imaginar o queijo que atrapalha o nosso progresso incessante. Aquele negócio que a gente vai desencarnar e vai ficar perturbando e voltando para casa. Porque aquele negócio está ali. Sabe aquela calça, quando a gente tinha 20 anos para emagrecer, que não vai dar mais, só na próxima encarnação? Dá aquilo em nome de Jesus, está com cheiro de naftalina, dá. Tem gente sem, entendeu? Sabe aquele negócio? A Joana fala uma coisa no Ser Consciente, que eu vou trazer. Aquela história de remédio fora da validade embaixo da pia do banheiro. Quem tiver o desafio, chega em casa, joga fora a energia ruim, joga fora, remédio fora da validade, além de estar atraindo doença, vai tomar, vai morrer, porque está fora da validade. Né? E fica aqueles remédios que assim, quando eu ficar doente de novo, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, pega aquilo, joga aquilo fora, então dá para alguém que precisa. Né? Lá na casa a gente faz a campanha, leva um comprimido, mas leva. Por quê? Porque isso atrapalha o nosso processo de quê? De evolução celular. Porque esses pensamentos, e aí eu lembrei também de uma passagem quando a Joana diz aqui, ainda nesse item, e eu só tenho 5 minutos, meu Deus, eu falo pra caramba, né? Quando a Joana fala desse processo, dessas mudanças, dessa renovação celular, para que nós espíritos, o espírito que habita esse corpo, possa se expressar com muito mais beleza, com muito mais plenitude, né? Eu lembrei de André Luiz, em Evolução em Dois Mundos ainda, quando ele fala desse processo de evolução, digamos assim, né? De crescimento, de aprimoramento desse carro físico, para que nós, espíritos, expressemos melhor as nossas potencialidades, porque isso vai sendo compatível. André Luiz fala num capítulo em Evolução das predisposições mórbidas. É muito bom ler aquilo ali. Porque aquilo ali tem muito a ver com esse estudo, que é o quê? Ele fala que, através desses processos de equívoco, de escolhas equivocadas, leia-se, escolhas não compatíveis com a lei de Deus. Pergunta 614, não fiquem assustados, eu também estudei essa. 614. A função da lei de Deus. O homem é infeliz quando dela se afasta. Então, quando nós comprometemos as nossas escolhas, o nosso carro físico, principalmente, né, as estruturas do cérebro,
e que vão, obviamente, responder pela possibilidade de expressão do nosso psiquismo. Ele diz que nós criamos uma coisa chamada zona de remorso. Esse negócio é complicado. O espírita para gostar de sentir culpa, não é, gente? Como a gente gosta desse... É uma neurose, não é, gente? A gente gosta. Ah, não, porque foi minha culpa. Sabe o que é isso? Segundo Emmanuel, orgulho. Uma pessoa muito culpada, ela é orgulhosa. Porque ela diz que tudo passou por ela. A pessoa virou a cara, foi por minha causa. A pessoa não viu, né? Estava com calor, sei lá, estava pensando em qualquer outra coisa. Está vendo? Fulano não gosta de mim. A gente se acha o centro das atenções. E aí o que acontece? A gente vai alimentando a zona de remorso. Encarnação mata, faz não sei o quê, compromete a lei de Deus, se compromete com a lei de Deus, vai alimentando aquelas células nocivas. Gente, doutrina espírita veio para a gente mudar. Veio para a gente se assumir como seres capazes de desenvolver a felicidade agora. Agora. Vamos começar a agradecer as dificuldades que temos, aquelas que não conseguimos mudar, que são as cercas de Deus, para que a gente olhe para aquilo que interessa, porque senão a gente se distrai. Depois que inventaram um negócio chamado WhatsApp, não é? Aí dá umas coisas esquisitas. Não entrou para o grupo da família lá, obsidiado. Saiu do grupo da família. Porque aquilo é um saco, não é, gente? Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Gente, todo dia isso, enche o saco. Mas a gente não tem coragem de falar para o outro, olha, estou de saco cheio de você ficar me mandando mensagem de bom dia, porque na minha época não tinha WhatsApp, aí não dava bom dia, né? Então, tem que parar de falar, né? Eu falo para caramba. Mas, enfim, vamos começar a rever essas ferramentas? Fulano não me adicionou no Facebook. Ai, gente, que coisa chata, né? Vamos usar a ferramenta sem ficar escravizado a esse troço. Tem gente que com certeza não é aqui. Com certeza não é. Que passa zap dentro de casa. Aqui ninguém faz isso. A criatura está no quarto, você está na cozinha. Filho, vem aqui falar com a mamãe. Pelo amor de Deus, vai até o quarto chamar o garoto, né? Mãe, traz um copo de Coca-Cola. Olha, isso é o fim, não é? Joga esse troço no vaso. Brincadeira. Vamos usar de acordo com aquilo que a função do aplicativo traz para a gente, né? Não vamos nos escravizar. Bom, eu falo muito. Eu quero dizer que foi um prazer estar aqui. Se deixar, eu vou até 5 horas, entendeu? A gente se encontra meia-noite. O que vocês acham? Meia-noite eu vou vibrar, vou assim, obsidiar todo mundo, pensar em vocês. A gente vem para cá e a gente continua. É bom que vocês vão poder falar também, né? E aí vão poder trocar, a gente vai poder aprender com vocês. Então, muito obrigada pela paciência, obrigada aí pela atenção, pelo carinho. Que Jesus possa nos abençoar. Que saiamos daqui com a certeza de que nós somos muita coisa boa, que nós somos os trabalhadores da última hora, que nós viemos exatamente para fazer a diferença, sejamos a diferença, como diz Gandhi, né? Sejamos a diferença que queremos no mundo. Então, que nós possamos trazer toda essa espiritualidade amiga, com muita gratidão a Joana, nossa querida mentora, e que Jesus possa nos abençoar nas nossas escolhas e que estejamos aqui em outros momentos. Muita paz para todos nós.